Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, gente, o nosso tema de hoje é sobre telas, gerenciamento de telas pelos seus filhos aí na sua casa. Vou explicar por que eu escolhi esse nosso primeiro tema da nossa primeira live da Terça Cabeça aqui no Instagram. A live ficará salva aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube. Eu vou abrir para participação também, tá? Então, se você quiser escrever sua pergunta aí, eu vou dar uma olhadinha também daqui a pouquinho, quando a gente tiver a participação da mamãe, Grace, tá? E antes eu queria falar com vocês sobre por que isso me deixou extremamente assustada, extremamente preocupada há alguns dias atrás. Eu tava no sofá com a minha filha de 2 anos, né? Eu sou a Liz Giacomelli, mamãe da Isis, trabalho com criança há 20 anos, sou estudante de psicologia positiva, sou formada em jornalismo, programação neurolinguística, fiz um curso de educação consciente recentemente e não paro de estudar, vai ser pro resto da vida, criança é a minha maior paixão. E aí, eu sentada no meu sofá, e a minha filha até trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um celular antigo, tá? Que eu tinha. E que, assim, naturalmente eu fui utilizando para algumas coisas com a minha filha, assim, né? Ela teve acesso ao celular muito cedo, tá? E eu nunca tinha estudado sobre telas, né? Sobre criança e tal. Eu ficava só... enfim, acompanhando assim meio que por cima. Até que ela estava com o celular no sofá, eu estava sentada, meu marido estava sentado do meu lado e eu já tinha delimitado, né, o YouTube Kids para ela, já tinha tirado ali do campo de visão dela o YouTube normal, tá? Justamente porque eu tava percebendo que não tinha algumas coisas muito legais no outro YouTube. E fiquei observando. E daqui a pouco ela tava num vídeo com uma família, ou seja, ela entrou dentro da casa de uma família que tinha um pai, que tinha 2 crianças. Essas 2 crianças, acho que eram gêmeas, né? Tinham a mesma idade. E elas estavam, enfim, brincando ali inocentemente, mas uma não queria deixar a outra brincar, ficava desafiando, ficava querendo fazer competição de qual era a casinha melhor. Aí a outra quis uma casinha, chegou o pai da criança, não tem problema, eu vou comprar uma casinha para você, foi lá e comprou a casinha. Daqui a pouco tinha o pai tirando o das crianças, né, fazendo pouco caso, aí tinha uma querendo passar a perna na outra, e ela ali com o olhar dela observador, né? Tava ali observando aquele vídeo e eu observando assim, né? Com esse olhar, com esse olho, né? Começou a me dar um negócio ruim assim, sabe? Eu falei, eu não posso simplesmente pegar da mão dela assim e largar assim, né? De ter uma reação assim aflita. E comecei a conversar com ela sobre o vídeo. Tá, né, filha? As meninas da casinha, né? Mas, enfim, comecei a fazer um contraponto até conseguir disfarçar e tirar o celular do campo de visão. E aí que caiu a minha ficha, sabe assim? Eu tenho maior cuidado com um monte de coisas, né? Com quem ela se relaciona, no dia a dia dela, um monte de coisas. E aqui dentro desse equipamento tinha vídeos que, se você escutasse, você ia achar normal, mas que os valores não se encaixariam jamais nos meus valores, nos valores que eu quero passar para ela.
E aí, às vezes, a gente vê o comportamento das crianças mudarem assim, sabe? Ai, mas meu filho tá brigando mais, ou eles estão reproduzindo, né? Porque eles são esponjinhas. Muitas vezes, dependendo da idade, eles não sabem fazer uma análise daquilo ali. Minha filha, 2 anos, mas até 6 é difícil fazer uma análise daquela situação e você não tá ali para explicar, né? E aí eu falei, nossa, ela tá entrando na casa das pessoas que eu não conheço. Ela tá conversando, ela tá interagindo, ela tá estando com pessoas que eu não conheço, que eu não sei, né? Então aí que veio o start. Antes de eu convidar a Grace, eu não sei se ela já tá aqui, ela tem que me mandar uma solicitação, mas antes, né, de eu chamar a Grace, que é mamãe da Júlia e mamãe do Eric, eu vou falar para vocês o que eu fiz no exato momento, depois, né, que procedeu isso. Eu entrei no YouTube Kids e comecei a configurar o YouTube Kids com vídeos que realmente são condizentes com o que eu acredito. Então eu fiz uma configuração ali, né? Tá até no YouTube Kids aqui agora. A Isis, o celular, hoje a gente dá para ela só quando ela lembra, assim, que tá afim. Normalmente quando ela tá mais cansada e tal, ela não tem pedido. Eu percebo que quando ela tem um ambiente mais preparado, ou seja, quando eu modifico, né, a Grace viu uma solicitação. Só um pouquinho, tá, Grace? Eu já vou te dar um ok aqui. Só vou finalizar aqui o que eu tô falando e já te dou um ok ali pra tu entrares. Então, eu percebo quando o ambiente tá, né, bacana, eu mudo o ambiente, ela tem à disposição dela mais opções, mais alternativas, ela praticamente não pede o celular, tá? E outra coisa também, delimitando a questão aqui do celular, tirando todos os aplicativos, todas as coisas, por isso que eu prefiro ter um celular próprio para ela, que eu consiga fazer tudo isso, do que eu dar o meu ou dar de outra pessoa que eu não sei o que tem dentro, tá? E eu fiz também aqui um grupo aqui, eu fiz um grupo que é só eu e a minha filha no WhatsApp e só tem ela aqui. Não sei se dá pra mostrar, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? E aí eu comecei isso, tá? Eu comecei a mandar vídeos dela, fotos da professora, vídeos da professora da escola, ó. Boa tarde, gente. Ó, ela adora ver os vídeos da professora, da Fofiede, tá? E vídeos dela mesmo, quando era menor e tal. Para ela poder ter uma gama aqui de opções, né? Então, assim, eu posso colocar no cartão de memória, para que ela fuce no celular com um pouco de liberdade, mas uma liberdade que a gente limite, tá? Quem tá entrando agora, gente, essa live vai ficar gravada, tá? Depois pode ver o comecinho. Então, gente, aquilo me deu assim um estalo, né? Outra coisa também que eu botei bastante vídeos para ensinar inglês para ela, porque ela, né, eles estão nessa fase de aprender muito rápido línguas, né? Então eu coloquei vídeos assim, eu já percebi que ela curtiu bastante de repetir os vídeos, né? Então a gente tem que observar o nosso filho e saber o que ele tá curtindo, mas com um olhar consciente. Meu Deus, o que esse vídeo tá passando pro meu filho? Ele não sabe escolher o que é bom e o que não é, né? Então você deixa ele ir no supermercado, me responde isso, me respondam, me manda ali
Me manda assim um assim ou assim. Você deixa o seu filho pegar o que ele quiser no supermercado? Se você entrega o celular, você tá fazendo isso, tá? Você entrega a chave do seu carro pro seu filho para ele usar o carro? Ah, mas ele não sabe dirigir. Então, ele não sabe dirigir, então você não entrega a chave do carro, né? Então, assim, eu vou aceitar aqui a Grace, tá? Pra gente ver qual é a estratégia dela na casa dela com dois. Ai, meu Deus, socorro. Oi, Grace! Oi, boa noite, Boa pessoal, tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou te apresentar, tá? Tá bom? Fica à vontade aí. A Grace é uma amiga minha de longos anos, que tem uma filha chamada Verdade. Júlia, de 6, Sete anos. 7 anos, que estudava na escola Meu Cantinho. Quem é de Itajaí sabe que é uma escola de referência, que se eu morasse perto era lá que eu estaria. Verdade. E o Eric, que estuda no Meu Cantinho. Então, tem uma Sim, visão um pouquinho mais aflorada, né, dessa questão. E aí, tu tá com sim. dois em casa, na quarentena, só Na você e luta, os dois. O que e eu os quero dois, saber de exatamente. ti, Grace? Primeiro, Siga. antes da quarentena, como que era a questão da tela para ti? Assim, a gente já, como tu falou, né? Eu tenho já um respaldo grande da escola, já da Júlia de 7 anos, então a gente sempre limitou muito isso e sempre ensinou. Até quando tu começou a falar do conteúdo dela ali, já na hora me veio várias coisas já de tempos atrás que eu já. A mesma coisa que tu falou assim, ó, caiu a ficha, me caiu quando a Júlia tinha uns 4 anos, mais ou menos, tá? E daí a gente limitava já o tempo. E um dia também, no YouTube, ela viu um vídeo de um youtuber super famoso aí, com um sobrenome bem famoso, né? Tem uns netos aí da vida. E daí eu falei, eu não gostei do vídeo, ele estava usando um alimento, assim, de uma certa quantidade, eu não achei aquilo legal. E ali o que que eu pensei naquele momento, assim, ó, eu preciso ensinar ela o que é certo e o que é errado, né? Naquela época eu ainda não tinha muito essa configuração do YouTube Kids, agora já está muito mais, né? Então eu já peguei ali, já fui instruindo ela e aquilo foi um marco, assim. Até hoje ela fala, ela vê alguma coisa, ela fala assim, mãe, isso não é legal. Quer ver, mãe? Olha aqui, ela mesma me mostra, olha isso que não é legal, né? Então isso já veio lá dessa época, esse limite, né? Assim, ó, usar sim com moderação, né? Isso era algo que eu já tinha muito certo. Então, antes da pandemia, eu tinha alguns horários específicos que eu colocava, porque assim, ó, eu não tenho hoje empregado, não tenho nada, então eu faço tudo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço o almoço, e eles estão ali, né, junto comigo. Então, principalmente na hora de fazer o almoço, que é uma hora assim, que já acordaram, já gastaram um pouco de energia, a gente já fez alguma brincadeira juntos, já saiu, já voltou, é um momento que eles estão ali querendo alguma atenção e o que eu vou botar, né? Já explorou tudo. Aí a gente, é o tempo deles de ver a televisão. Às vezes eu ainda consigo fazer com que os dois brinquem juntos e interagem, porque agora o Eric tem 2 anos, antes ele não ficava muito tempo brincando, né? A Júlia já fica hoje, mas às vezes eu até Uma consigo fazer com que os rotina dois brinquem. que tu criou, né? Dentro da É, tua exatamente, para mim realidade. dentro da rotina, é. Então, e geralmente são tempos assim, aí assim, ó, antes da pandemia, ok, era mais um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, porque daí à tarde eles iam para a escola e estava tudo certo. Agora, o bicho pegou, né? Então aí eu tendo que fazer outras coisas, né? Tendo que fazer, enfim, um pouco de trabalho, eu até diminuir o meu trabalho, graças a Deus eu tenho essa possibilidade, né? Meu marido é super parceiro, então a gente entrou numa nova rotina, mas à tarde rola também alguma coisa, porque às vezes eu não tenho tempo de ficar fazendo várias atividades como eles tinham na escola. Então, assim,
A Júlia tem também uma concentração maior que a minha filha mais velha, né? Então são duas personalidades bem diferentes, isso eu acho que vale a pena ressaltar, né? Então são crianças diferentes. A Júlia temperamentos totalmente diferentes, assim, os dois. Hoje eu vejo hoje eu entendo outras mães que na minha época falavam coisas que às vezes eu não entendia, hoje eu já entendo muito mais, né, de como lidar, do que, né, que são diferentes realmente. Então, ela sempre teve uma concentração grande. Hoje ela consegue ficar, por exemplo, na aula à tarde, ela está super tranquilo. E daí agora, principalmente nas férias, que ela estava em casa o dia inteiro, né? A gente até sai, dá uma volta na rua para mudar o ambiente, tudo, mas a gente não está podendo ir para lugares públicos, então aquilo fica um pouco mais limitado. O que eu fiz? Eu limito o tempo, mas eu procurei jogos que façam com que ela aprenda algumas coisas, né? Então, os joguinhos hoje que ela tá me falando, mãe, eu trabalhei, eu fiz isso para ganhar um dinheiro, né? Para comprar aquilo, mas eu não quero gastar. Então, olha só, a Júlia com 7 anos, ela tá aprendendo na quarentena. Mas isso vem do quê? Daquilo que a gente plantou lá quando ela tinha 4 anos, que ela já sabe o que é bom e o que é ruim para ela. Ela já está interpretando o conteúdo que ela está escolhendo com 7 anos. A fundação ficou boa. Exatamente. O Eric, especificamente, com 2 anos, ele não tem ainda, assim, uma necessidade disso. Assim, ele pede o celular, né? E o que a gente faz? A gente faz exatamente o que você colocou ali. Mostra vídeos dele. Ele ama se ver nos vídeos, não sei se é porque é leonino ou não, mas ele se ama ver nos vídeos. E agora, na televisão, quando eu quero que ele fique assim mais calminho, porque eu tenho uma atividade minha para fazer, ou cozinhar, ou limpar, ou enfim, né? O que eu faço? Ele tem demonstrado atração por animais, tipo gato, cachorro, mas mais os gatinhos, né? Eu percebi isso. Aí eu boto vídeo, eu escolho os vídeos, eu vejo eles, escolho eles e boto eles agora no YouTube. De gatinho brincando, sabe? É legal assim. Sim. Lógico, quando não tem muito adulto, aí tem que selecionar. Mas ele ama ver esses vídeos. Talvez até uma dica aí para pais que, né, não sabem mais o que botar, para não ficar só nos desenhos. E uso muitos desenhos em inglês. Cocomelon é um que eu particularmente gosto muito, assim. Qual é o nome? Oi? Oi, qual que é o nome, Grace? Cocomelon é o nome. Cocumelo? Cocomelon. Depois eu coloco ali para vocês. Claro. Cocomelon tem historinhas, tem a mãe, tem o pai, sabe? É bonitinho assim e é musical. Ele tem uma preferência por coisas musicais, tá? Mais do que a Júlia na idade. A Júlia, às vezes, gostava já de começar a ver uma historinha, assim, sabe? O desenho mesmo. E ele, eu percebi que é mais musical e animal. Então, eu tô variando, mas a gente tem que mudar. Então, a gente tem que ficar pesquisando coisinhas que são legais, né? Que ensinam também. E aí, a gente tá fazendo dessa forma, assim. Essa é a minha realidade hoje. Aumentou um pouquinho o tempo das telas na quarentena? Aumentou. Né? Não dá para eu dizer que não. Antes, no início da quarentena, eu até me cobrava, sabe? Eu entrava naquela culpa, assim, meu Deus, tô só deixando no celular, e agora, e isso não era assim. Então, hoje eu entrei numa rotina minha. Como se, ai meu Deus, todo o trabalho que eu fiz agora tá indo por água abaixo. Isso, dá exatamente, dá aquele sentimento, assim, né? Mas aí eu fui limitando, fui entrando na minha rotina, né? Tem dias que talvez eles vejam realmente mais porque eu precisei fazer alguma coisa específica, mas eu sempre, geralmente assim, 30 minutos é um tempinho assim, ele às vezes não fica, né? Não chega a ficar. Ela, se eu deixar... Cocomelon, ela fica... Ela escreveu ali o... Eu não conhecia, legal. É isso aí. É bem legal. Eu gosto bastante. É um dos que ele assiste, é todo em inglês, são musiquinhas em inglês. E a Júlia curte esse desenho também, porque daí ela tá na aula de inglês e ela vê as palavras que ela aprendeu nesse vídeo, sabe? Então eu consegui conciliar, consigo às vezes conciliar.
é aprendizado. E a minha Então, dúvida é essa é a minha realidade. eu sei que tu Diga. conta com alguma ajuda, né? Da tua mãe, dos teus pais, um pouco? Sim, Ou não? sim, um pouco sim. Não é muito assim, tá? Uhum. É tipo 1, 2 horas, às vezes, à noite, diária, Uhum. e um outro dia que eu saio daí para trabalhar. Mas geralmente quando eu deixo com eles, eu deixo no tempo do sono, né? Que é Aham. início da tarde, daí eu trabalho à tarde, eu deixo no tempo do sono, já também para evitar algumas coisas. E eles, é, e eles são orientados, tipo os meus pais, né? O meu irmão também às vezes fica, o que eles podem ver, né? Ah, qual o desenho que eles estão vendo? Ah, esse. Beleza, já fica tudo ali Já pronto coloca para o se que é precisar. possível, em vez de ficar falando que não pode. E Uhum. exatamente, É uma excelente. exatamente. Ó, esse. É. Uhum. E eles às vezes pedem, né? Eles falam, tipo, o Eric fala, ah, eu quero gatinho balão. Que é Uhum. ele adora balão. Daí tem um videozinho dos gatinhos que eles estouram balão, assim, sabe? Ele ama esse Uhum. vídeo. Então a gente já sabe, já fica ali meio que nos favoritos lá pra ver. Uhum. Estratégias. Exatamente. Tem que ser, né? Senão é muita coisa que. E assim, às vezes quando tu se distrai, às vezes acontece fim de semana. Assim, meu Deus, eu me distraí. Nossa, eu já perdi o tempo de que tá lá vendo um determinado desenho. Aí eu puxo pra brincadeira. Aí a gente vai aos poucos e puxa pra brincadeira, né? Uhum. Sim, porque a tecnologia, na verdade, ela é uma ferramenta, né? Ela pode ser usada para o positivo e ela Sim, pode facilmente também ser usada para o negativo, né? com certeza. É Então, bem isso que eu penso. né? Então, assim, as pessoas também a questão dos livros, né? A minha filha, por exemplo, a gente tem vários livros, eventualmente ela pega o livro e tal, mas ela ainda não é muito do livro, assim, sabe? Ela é de Uhum, fazer e mexer e pular e trambutear e é isso aí. E se não for brinquedo, uhum. melhor ainda. Ela prefere as coisas Ah, que não são coloridas e brinquedos e coisas que a gente sim, está usando, né? Mas assim, a questão dos livros, por exemplo, ah, tá, mas é livro. Não, o livro também pode não ser legal, né? Tem livros que não são. sim, Quando tu aprende a ler, né? E as crianças aprendem a ler, tem muita informação é. também no livro que também não é legal, assim como os vídeos do celular, Uhum, né? A questão é que o celular, ele tem é um mundo, né? É gigante, né? E aí, sim, para tu sim. conseguir limitar, te demanda, É. né? Não é só tirar ali do lugar, né? Não, tem que ir lá, tem que configurar, tu tem que ler, tu tem que, né? Eu tava mostrando, Assistir às vezes antes, né? eu tava mostrando ali o WhatsApp que eu fiz antes de tu entrar, né? Eu não sei se o pessoal Uhum. entendeu, mas foi isso, assim, eu fiz um grupo de WhatsApp, eu, a minha filha, e ali eu vou colocando foto, vídeo, é tudo Perfeito. como se fosse, entre aspas, um mini YouTube, para Uhum, ela uhum. poder fuçar e mexer. Isso é fácil, porque já tá no teu Sim, álbum, né? Já tá é, ali, tu já recebe da escolinha é. um monte de material, tu já recebe teu, né? Tu já faz o teu, então Uhum. tu só manda o que tu acha. Então pode ser uma estratégia para quem está assistindo aí que seja bem bacana. Mas Grace, vou te É, agradecer, verdade. né? Aí Não, pela imagina. pela participação. Obrigada, tá? Eu que E, agradeço o convite. e força aí, né? Porque eu sei que dois É, deve ser mais desafiador ainda, né? é. É, mas vale a pena. Tá tudo, a gente consegue ir equilibrando dali, um jeitinho daqui, pega uma dica da Elis, outra dica de fulano, outra dica de ciclano e a gente vai levando. Tá indo. Beleza, Estamos amiga. caminhando. Obrigada. Agora eu vou. Então, Eu não sei nem como beijão sair, aí pra tá? todo mundo. Eu não sei Eu nem vou como sair. Eu sair. acho que eu consigo sair aqui. Aham. Um beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Eu vou, eu vou esperar a solicitação da Priscila Mafra, tá? A Priscila Mafra, ela é psicóloga especialista em infância e adolescente.
E a gente vai conversar com ela também sobre isso. E antes, enquanto ela não me manda aqui a solicitação para entrar, eu queria conversar com vocês sobre. Primeiro, que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar, tá? Ah, ela já mandou aqui a solicitação, a Pri. Deixa eu mandar aqui para ela aqui para ver se ela já entra. Isso. Ela tem uma clínica, tá, gente? O Instagram dela é lindo, a logomarca dela é linda. Oi! Oi! Meu Deus, boa noite. Boa noite, Tudo bem, prazer, né? Cris? Prazer. Não conheço pessoalmente, só Verdade. virtualmente. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito, né? Obrigada mesmo, de Imagina. coração. Mas continua o Olha teu só. raciocínio, né? Porque eu entrei bem na hora que tu ias concluir um pensamento aí. Então, sabe o que eu ia falar contigo? Tem tudo a ver, assim, isso tu deve vivenciar aí nos teus atendimentos. Eu vejo muito isso com os meus amigos e com as pessoas que eu converso e que me mandaram também aqui no Instagram a questão quando o filho não fica com você, né? Então, assim, o filho fica com a babá, ou fica com os avós, ou fica com o vizinho, ou fica com alguém que está apoiando. A gente sabe que agora na quarentena, gente, as crianças estão com quem está dando, né? Eu sempre gosto de frisar muito isso, que a minha realidade ela é diferente. A realidade de quem está vendo é outra. E tem realidades aqui que a pessoa às vezes deixa com alguém que talvez não gostaria, que é a única opção, né? Que às vezes não é nem parente, não é nem, né? E mesmo que seja parente, pode ser avô, pode ser avó, pode ser gente próxima. Como que a gente faz para criar uma conexão de não deixar o celular o dia inteiro, ou a TV, né? Quando a gente fala celular, pode ser TV, pode ser videogame, né? Qualquer coisa que não tenha né? Não traga um conteúdo, né? Passivo, né? Tu fica bem só passivo, fica olhando passar. Tu dá alguma dica para as pessoas do que fazer nesse caso específico, Pri? Olha, Liz, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, né, contextualizar um pouquinho. Eu estava acompanhando a conversa de vocês ali com a Grace e eu concordo plenamente com ela quando ela fala do equilíbrio, né? Que a proibição nunca é o melhor caminho, né? Então, essa pressão, muitas vezes, que cai em cima dos pais, né? De que não pode, de que não deve, de que tem que limitar demais, isso é pesado, É um peso, né? É uma né? sobrecarga muito grande, né? Então, a gente precisa considerar esse momento que a gente está vivendo. Não dá para ser perfeito agora, né? Uhum. Então, dica, não existe algo pronto, não tem uma fórmula secreta, né, Ah, para meu Deus, isso. até parece que tivesse. Eu costumo dizer assim que a prevenção ela é a melhor cura, né? Não adianta, a gente tem casos já de crianças viciadas no eletrônico, né? Mas é muito importante a gente pensar assim, o eletrônico ele não é o vilão de tudo, né? Ele não é o grande culpado dos maus comportamentos assim das crianças. A gente tem visto muitas pesquisas já comprovando a questão do uso excessivo, né? Então esse uso Uhum. excessivo é que vem prejudicando, mas ele também pode ser usado para coisas boas, né? Eu, por exemplo, eu jogo videogame, né? As minhas redes sociais, né? Então a gente resolve muito a vida por meio do É o eletrônico, nosso trabalho, né? Uhum. uma ferramenta muito Até ver, importante. ver os familiares nesse período também, né? Através de Sim, videochamada e tudo. as É, aulas, uma. né? As aulas estão acontecendo aí de forma remota, então como que a gente vai ficar sem? Não tem como, né? Sim, eu não sei se como você não pode querer também ficar educando todo mundo que fica com teu filho, às vezes tu não pode escolher. Quem sabe tu ter essa ferramenta já configurada, né? Para quando tu Uhum. deixar a criança, tu deixa a ferramenta configurada com
o joguinho que tem a ver com a idade, com o vídeo que tem a ver com a idade, né? E nem quando tu deixa assim o material, né? Os livros. Ah, eu escolhi aqui uma gama de livros, deixo. Então, ó, escolhi aqui, tudo pode talvez ser uma alternativa, né, Pri? O que a gente tem que pensar, Liz, é o seguinte, né? Quem que é a figura de autoridade para essa criança, né? Quem que são os responsáveis pela educação dessa criança? São os pais, né? Então, se for deixar com a avó, com uma tia, com quem quer que seja, precisa haver uma combinação e essas pessoas precisam respeitar, né? É um pedido de ajuda, não é uma cobrança, como é que eu vou te dizer? Não é nada demais, né? Então, se eu deixo Uhum, com a minha mãe, o meu filho, eu vou pedir uma ajuda para ela, no sentido de uhum, permaneça fazendo aquilo que eu tento fazer em casa. Eu sei que é mais difícil, né? Às vezes, para uma avó, por exemplo, ter essa questão da disciplina, né? uhum. Mas é um pedido de ajuda, então eles precisam dar seguimento, porque senão a criança fica perdida, né? Então, na minha casa eu não posso, mas na casa da avó eu posso, na casa do tio eu Uhum. faço o que eu Aí, às quero, e vezes, aí os a pais criança. se tornam vilão, né? Então, Uhum. a criança ela não tem uma disciplina, né? Em que ela aprenda e consiga seguir. E também determinar tudo, deixar tudo pronto para a criança, né? A gente costuma estruturar tudo. A criança tem tudo pronto ali o que ela vai fazer durante o dia. Então ela vai para casa da avó, já passa a lista, né? Ah, tem esse extremo também. A Dani Eu tenho fala, oi uma Dani, rotina totalmente fixa. é a tia Ai, Pri no coisa celular da adora. mãe. É a tia Pri, Querida. querido. Então a gente acaba tirando essa criatividade, né? Das crianças Uhum, criarem o que fazer. uhum, Mas sim, é uma opção legal, assim, para ajudar esses familiares que nos ajudam, né? uhum. Sim. Então, E tu já atendeu alguma criança viciada em eletrônico, assim, que precisou de uma intervenção, assim, um pouco. Tu já já, chegou a Liz, atender? já. Isso é bem comum, né? Mais comum do que a gente pensa, assim. É mesmo? Tem crianças já, né, com 8, 9, 10 anos, já criando uma dependência muito grande, até com crise existencial, assim, né? Até atendi um Como é que caso. identifica isso? Por O exemplo, vício? a criança, ela está assistindo uma série, né? Então, a gente, quando gosta muito de uma série e a série termina, não dá aquele sensação de vazio, né? Dá, tu quer ver a próxima. Hã? Tu quer ver a próxima. E tu já fica ansiosa pela próxima temporada, e quando não tem mais temporadas, né? Tem muitas pessoas assim. E com a criança, ela não sabe ainda lidar, né? Nós somos adultos, ainda a gente, acabou uma série ali, ai, que pena, não tem mais. E a gente sabe lidar com isso, né? Sofre, mas sabe lidar. A criança não. Então, atendi um caso, né, recente até que acabou ali o seriado que a criança estava assistindo. E agora, o que eu faço da minha vida? Sabe? Que a criança Tomou conta totalmente da vida da dependente criança. daquilo. E aí é um caminho O muito vício, o mais vício, difícil, ele né? é quando tu não consegue se controlar, né? Oi, O desculpa, não vício, entendi. o vício é algo que tu não consegue controlar, né? Se tu quiser fazer diferente, tu não consegue, aquilo é mais forte que tu, né? Sim, exatamente. É porque a tela, né? Existem vários. Até olha só, eu tô com uma reportagem aberta aqui que eu queria ler para vocês. Não é no sentido assim de assustar os pais, né? Mas eu acho que a gente é um momento da gente alertar, né? Pro quão prejudicial isso é. Né? Até tem pesquisas assim, eu vou ler só uma partezinha aqui, né, em que os iPads, videogames, smartphones
Eles são considerados drogas digitais, né? Uma pesquisa recente com imagens do cérebro aponta que eles afetam diretamente o córtex frontal, né? Que controla as funções executivas, ou seja, o controle dos impulsos, né? Do mesmo modo que a cocaína age no cérebro. Acredito. Então já tem sido considerado com o uso de drogas, né? Esse vício. Porque ela é Até com a gente, hiperestimulante. com a gente, né? Se a gente não sabe, né, separar, não, isso aqui é meu trabalho, não, isso aqui não, né? Se tu tem que fazer um esforço para separar, né? Porque daí dentro do celular tá a tua vida pessoal, tá o teu trabalho, tá a tua saúde, tá o teu aplicativo não sei do que, aplicativo não sei do que lá. É uma overdose de ferramenta dentro de uma ferramenta, né? É. A gente também, eu não sei, eu vejo por mim, eu também me policio para tentar não ser usada pela tecnologia, né? Para eu Para não ser usar a manipulada por tecnologia. isso. Exatamente. É. É. E assim, Pri, eu não sei Elas se tu concorda com isso ou não, né? Mas assim, como avaliar o momento de dar o celular para a criança? Tu acredita que seja se surgir uma demanda, se a criança solicitar ou não? não, porque as crianças estão solicitando muito cedo, né? Então, eu sei que é muito difícil para os pais, né? E às vezes a opinião do profissional fica, poxa, mas na prática é difícil, é diferente, né? Porque a criança Uhum, quer tanto, os amiguinhos têm, aí vem essa comparação, lá na escola todo mundo tem. A uhum, gente entra uhum. de novo naquela questão de que Analisar cada caso um a caso e criança equilíbrio. precisa entender quem é a autoridade em casa, sabe, Lisa? A gente está perdendo um pouquinho disso. Quando eu falo que a criança precisa entender quem é a autoridade em casa, eu não estou dizendo que os pais precisam ser autoritários, né? Não, precisam ser gentis, mas firmes, né? Precisam ter a disciplina e ensinar para a criança o que é certo, o que é errado. Então, não é o momento de ter? Não é, né? Então, tem crianças aí com 4 aninhos que já tem Instagram, né? Então, qual que é a necessidade disso? Quando é a mãe, o pai que manuseiam isso e que postam fotos ali, ok, legal. Agora, quando é a criança ter livre acesso a isso, né? Qual a necessidade disso, É como tu dá a né? chave do carro para a criança dirigir o carro, sem saber dirigir. Exatamente. Exatamente. E toma uma É proporção complicado. perigosa mesmo, né? Porque não tem filtro. É como esse TikTok aí, né? Então, não, tudo, você acessa ali, tem. O TikTok. Eu saí do TikTok, assim, eu não tirei aquele aplicativo ali, coisa. Cara, é 1 minuto, aquilo não para. Tu quer sair, ele tem um. Tu viu o que eles fizeram, né? Se tu quer sair Aham. do TikTok, tu tem que dar 2 cliques rápidos. Se tu der um, tu não sai, tu vai pro próximo. Entendeu? Então, Manipulando assim, a pra tu gente o não tempo inteiro. sair. Eles fizeram isso pra tu não sair imediatamente, Uhum. né? Pra te testar, né? Pensar mais um pouquinho, opa, tem alguma coisa interessante, vou ficar, Tem né? eu fiquei 1 hora e pouco vendo vídeo do TikTok. Uhum. Imagina para uma criança, e porque tu vai entrando ali, tu vai passando e vai aparecendo tudo, não tem um filtro, né? Ah, eu quero Não, assistir só coisas sobre esporte, por exemplo. Não, não. né? O Não dá para filtro do certo definir para isso. criança tem que ser nós, né? É, Ou a gente, né? Ou a gente instala o filtro. Agora eu queria fazer uma pergunta para ti, assim, ó. Se tu tivesse uma escola hoje, fala assim, não, tu é dona dessa escola agora, Pri. tá. Tu colocaria TV dentro da sala de aula a partir de que idade ou não colocaria em nenhuma sala? Colocaria, ó, aqui no meu consultório eu tenho uma TV, tá vendo? Eu Uhum. recebo desde bebês até adolescente.
Então, de novo, a gente volta naquilo. O prejudicial é o excesso, né? Então, a criança, a literatura diz assim que até certa idade a criança não pode ser exposta a nenhum tipo de tela. Como, Liz? Né? Isso é uma coisa impossível. Não adianta, na Uhum. prática não Até dá. o manual, né? O manual da Organização Mundial da Saúde fala isso. Sim, Só que aí a pessoa que faz não tem filho, de certo, né? exatamente, não adianta. Eu sou profissional, eu estudo há muitos anos sobre desenvolvimento infantil, mas eu vivo a realidade, né? A prática no consultório, a vivência diária das famílias. E o que eu vivo em casa também, como que tu fica, né? Hoje eu vivo sem televisão tranquilamente, né? Agora, essa não é a realidade de muitos, né? Então, a televisão, ver um filme não é agradável, ver um filme com as crianças, não é educativo. Então, existem muitos programas educativos. Agora, não dá para deixar o dia inteiro, por exemplo, na frente da televisão, né? E aí é aí Uhum. onde a gente erra. Porque é muito cômodo, né? Tu coloca o bebezinho ali, O dia dois inteiro, aninhos, eu já vi isso. O dia inteiro a TV ligada e eles dentro de ficam, casa com o né? bebê. E Uhum. é uma coisa que prende, que eles ficam, é super estimulante para o cérebro, né? Uhum. Libera a dopamina a ponto de viciar, né? Então, por Sim. isso que é tão Uhum. comparado ao uso de drogas, assim. Mas Uhum. não dá para ficar sem. Então, se eu tivesse uma escola, respondendo a tua pergunta, colocaria assim e por isso a importância de disciplina desde cedo, né? Ah, se a criança tem um celular, é importante incentivar esse uso consciente desde cedo, né? E a gente ser o É, exemplo, usa né? como, no caso, tu usaria a TV também como uma ferramenta de saber como usa, quando usa, em que momento usa, com conteúdos bacanas. Exatamente, é isso que eu uso na minha prática aqui no consultório também, né? Eu tenho a televisão e eu uso muito, né? Eu uso trechos de filmes educativos, a gente faz pipoca, né? Então, Legal, desculpa, entrou. legal, legal essa, bem interessante, assim, faz Uhum. realmente bastante sentido. Ou seja, a TV com um adulto consciente, ela é uma ferramenta boa. Então, Sim, a TV, o celular, o computador, né? uhum, Então, não dá pra gente usar o eletrônico como um vilão de tudo, né? uhum, Então, até porque excelente. tem jogos extremamente estimulantes para o aprendizado da criança, né? Uhum, Existem testes psicológicos que a gente usa para incentivar a questão de atenção, de concentração. Então, existem instrumentos digitais, né, comprovados também cientificamente que são benéficos para a criança, para o adulto, enfim, né? Então, quando isso foge do controle é que se torna um problema. Então, por isso que a uhum, gente tem que uhum. realmente limitar, que é mais difícil, né? Isso é o mais difícil, chegar no equilíbrio realmente com as nossas crianças é o que está mais sendo desafiador, né? Legal, Pri. Pri, primeiramente, aliás, segundamente, eu queria te agradecer muito, muito por ter aceito o meu convite assim, daquele jeito, assim, de repente. Eu não te conheço pessoalmente, não conheço teu consultório. Como eu te falei, eu sou jornalista, então assim que essa loucura terminar, eu quero fazer minhas lives em outros lugares, entrevistar as pessoas em outros lugares, porque eu Sim. adoro fazer isso. E eu fiz programa infantil 5 anos numa TV aqui da região. Uhum. Então, eu realmente eu gosto de saber muito a opinião das outras pessoas. A gente forma a nossa, né? Tendo outros pontos de vista, assim, outras visões, Uhum. né? Então, eu queria te agradecer por ter trazido essa visão bem assim realista e equilibrada das telas, né? E não uma Uhum. visão que deixa a gente
sentindo culpado, né? E coloca peso e ai, meu Deus, né? Eu queria te Ai, agradecer, obrigada mesmo. imagina, eu acho que é o nosso papel, né, como profissional acolher também, né, nas incertezas e nas dúvidas. Não adianta só apontar onde os pais estão errando e não trazer uma solução, né? Então também não adianta a gente criar muitas estratégias impossíveis, né? É, Então, o que está ao alcance de as cada um? regras, né? Esses decretos impossíveis, né? É, exatamente. Então, se a gente puder deixar uma dica, né, para cuidar, né, realmente supervisionar esse uso das telas e, e não deixar que as crianças passem aí 5 horas por dia em frente à tela, seria ótimo, né? A gente não pode ficar no discurso acomodado de que não dá, de que falar é fácil, né? A gente precisa tentar diminuir esse impacto que isso vem causando, né? Mas eu que te agradeço, né, Liz? Também fica o convite para te vir aqui conhecer o consultório, então, né? Quando Vou estiver sim. por aqui e a gente vai conversando. Valeu, obrigada. Eu vou me despedir de ti e aí daqui a pouquinho eu já vou encerrar porque eu vou falar do sorteio aqui que eu vou fazer. Ah, então tá bom, vou ficar te acompanhando aqui, vou Tá sair, vou bom? ficar te assistindo. Tá bom. Obrigada, Obrigada, tá? beijo, Coração. Dani, todo mundo que está acompanhando. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, Cris. Valeu, tchau, tchau. Ai, gente, e aí? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E agora, para a gente finalizar, vou falar para vocês como que vocês podem participar do sorteio, tá bom? Olha só o que eu separei aqui, vou mostrar, tá? Eu tenho uma empresa de recreação, Mundo da Carlota, né? E aí a gente montou um kit aqui, tá? Que vai giz de cera, massinha de modelar, tem estalinho, velhinha. Quem me acompanha nos stories sabe que eu adoro que acender velhinha, ó, fósforo. Tem um monte de desenho para pintar, tatuagem. Tem aqui também, tem um monte de coisa, tá, gente? Tem argola, ó. Tem uns hashi aqui para poder arremessar argola. Tem a cara e coroa, gente, para você poder jogar e aí decidir. E aí, toma banho agora ou toma banho depois da janta? Vamos tirar cara e coroa para ver quem decide. Sabe? Essas coisas que eu digo que a gente pode estar deixando mais leve, sabe? Falando a língua do brincadez, né? Brincadeirês, que eu falo sempre. Tem também essas moedinhas dos desejos. Sabe o que é essas moedinhas dos desejos que eu fiz no Mundo da Carlota? É assim, ó. Você usa essa moeda para escolher alguma coisa para brincar junto. Então, por exemplo, essa moeda tá comigo, mamãe. Então, eu quero fazer alguma coisa junto com meu filho. Então, eu vou propor. E aí eu entrego a moedinha dos desejos. Aí, o teu filho também vai poder usar a moedinha com você para fazer alguma coisa junto. Qualquer coisa junto. Não importa o que seja. Pode ser tomar banho junto, pode ser fazer uma comida junto, pode ser sentar para jogar um jogo junto, não importa. Vai ser uma moeda de troca, tá? É bem legal. Aí tem peteca, tem um monte de coisa. E para participar, para a gente enviar isso para você, é simples. Essa live vai ficar salva no IGTV, tá? E aí você marca alguém na live que você acha que precisa assistir essa live sobre tela, tá? E compartilha nos seus stories. Só isso, tá? Só essas duas coisas. Me segue, claro, né? Pelo amor de Deus, né? Se não me seguir também é sacanagem. Então são 3 coisas. Marca uma pessoa, me segue e compartilha nos stories. Só essas 3 coisinhas. E aí, essa semana ainda, eu já vou fazer o sorteio aqui. Eu nunca fiz sorteio, gente, minha primeira vez, tá? E daí, eu vou fazer o sorteio para vocês
e a gente envia isso para a galerinha brincar em casa, bem legal. Que mais aqui que eu tenho para falar para vocês? Eu queria agradecer a Josi da Ciranda Criativa, a Jo, Lidiana, a Pati, todo mundo que entrou aqui para me dar um oi, Morgana, a Rafa. Ai, gente, muito, muito obrigada. Eu queria encerrar, na verdade, falando para vocês. Quando eu fiz o curso de educação consciente numa escola de adultos e crianças, AINE, lá o uso da tela era condicionado a você só poderia usar a tela se fosse para aprender alguma coisa, escutar música, né? Ter um uso consciente da tela, que não fosse algo passivo. Essa é a forma que eles fizeram lá, mas eles têm um ambiente super preparado, né? Com muitas ferramentas, com muita coisa. Então, eu percebi isso com a minha filha também. Quanto mais preparado eu deixei o meu ambiente, menos foi necessário estar introduzindo as telas, sabe? Ela não pede muito, porque daí sempre tem alguma coisa de novidade, eu tô sempre trocando de lugar, eu tô sempre guardando. Quem não assistiu o vídeo do rodízio de brinquedos aqui que eu faço, os stories. Então, isso tem me ajudado bastante, tá? Então, não sei se ajuda vocês também aí. Eu vou me despedir de vocês, agradecendo demais, demais, demais. Lembrando que de segunda a sexta, 12h50, eu tô lendo um livro bem legal, comentando. Tem muita coisa bacana aqui no Instagram, 12h50 todo dia, tá? É o Book de Mãe. Tá sendo bem legal rever um livro que foi um livro que marcou essa parte da educação antes de eu ter a Isis, logo que eu soube que eu fiquei grávida, tá? É bem legal. E na terça que vem a gente vai ter mais uma live. Não sei ainda o tema. Se vocês quiserem me ajudar, manda aí nos meus stories, tal, o que vocês gostariam de ver. Mas eu estava pensando seriamente em falar sobre ambiente preparado, tá? E mostrar para vocês todos os ambientes que eu já fiz aqui e como que você pode estar mudando a sua casa sem gastar um centavo sequer, tá? Com coisas simples. Estava pensando seriamente em falar sobre isso. Vou me despedir, gente, mas fico triste. Mas eu vou me despedir. Um beijo gigante, gigante, gigante para vocês. Obrigada de coração. A única coisa que eu quero nesse planeta é que a gente deixe as crianças em paz e nós adultos que estudemos mais. Nós precisamos estudar. As crianças a gente deixa em paz. Elas são perfeitas. Beijo grande para todo mundo que estava aqui. Obrigada mesmo, tá, gente? Tchau, tchau.